palavra para o professor Genalto. Muito boa noite a cada um de vocês. É com um sentimento de grande alegria que a gente inicia esse encontro. Eu falo um sentimento de grande alegria porque tem sido difícil, né, em tempos tão deprimentes, a gente conseguir encontrar esse farol, digamos assim, essa luz que tem que nos guiar, de certa forma, né, em tudo que fazemos, mas em solidariedade a toda a dificuldade que estamos vivendo nesse contexto pandêmico. É difícil ser feliz, mas a gente consegue aspirar a isso através de algumas atividades como essa. Então, é com um resgate de um sentimento de alegria que a gente dá início a essa atividade nesse momento, primeiro pelo prazer de nos encontrarmos aqui, e também porque julgamos essa atividade, cujo título é muito valioso e muito precioso para o NPGA, Teses do NPGA Destaques 2020, apresentação, debate e aprendizagem, porque a gente acha que esse evento pode ser um ponto de inflexão valioso na trajetória do NPGA. Nós, enquanto universidade, enquanto programa de pós-graduação, sempre refletimos sobre como dialogamos com a sociedade em sentido mais amplo, né? E quais usos fazemos do que realizamos, da nossa produção, etc. E é fato constatarmos que são poucos os momentos em que a gente dialoga sobre o que a gente mesmo produz, né? Em geral, vocês, acadêmicos, tanto discentes quanto docentes, costumam discutir sobre seus trabalhos a partir do que são os resultados deles, né? Ou as consequências deles, as publicações, etc. Mas raramente a gente coloca uma tese de doutorado, ou mesmo uma dissertação de mestrado, para ser dialogada, discutida, né? E é importante a gente recriar um hábito que nos parece valoroso, né? Que é de estar um pouco publicizando mais esses trabalhos, criando mais esses espaços de reflexão e de interação, e é com, mais uma vez, um sentimento de alegria mesmo que a gente vai poder conversar sobre 3 trabalhos muitíssimo valiosos, né? A começar pela tese de Bianca Cruz de Araújo, orientada pelo professor Eduardo Davel, Gestão Estética em Organizações Artísticas, a sensibilidade da gestão a partir da abordagem autoetnográfica. Depois vamos conversar também sobre a tese de Laércio Lopes, orientada pela professora Ariadne Rigo, Útil para quem? Co-construindo uma metodologia de avaliação de utilidade social em organizações da sociedade civil. E vamos também conversar com a tese de autoria de Lara Matos, orientada pelo professor Reginaldo Santos, sob o título O Ornitorrinco no Espelho, Administração Pública e Cotidiano. Para quem teve a oportunidade de participar ou de ter assistido esses momentos de defesa, foram trabalhos extremamente estimulantes, né, e instigantes da nossa prática acadêmica, com um alto grau de relevância mesmo. Eis uma belíssima, então, oportunidade para a gente estar conversando sobre esses trabalhos, e eu quero dar as boas-vindas a vocês, cumprimentar mais uma vez cada uma de vocês, e já passo agora a palavra para a Andréa, conduzir um pouco, Andréa, esse momento. Um abraço, pessoal. Obrigada, Genalto. É realmente uma alegria muito grande para a gente estar aqui nesse momento com vocês. Eu queria expressar que, na realidade, essa ideia, né, de a gente iniciar um processo de apresentação das teses do NPGA, das melhores teses, não surge da cabeça desses integrantes dessa coordenação. Na realidade, foi uma sugestão que veio de um grupo de alunos, eu estou vendo aqui Cristiane Jamile aqui conosco, que fez parte de todo esse processo, que, por uma atividade voluntária, nos ajudou a pensar o que seria o NAP, o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Publicação, a partir daquele momento, de 2019. E, naquele momento, uma das sugestões que ocorreram daquele grupo de alunos e alunas, na verdade, era um grupo majoritariamente feminino naquele momento. Hoje o Laércio está aqui quebrando um pouco isso, porque teremos 2 apresentadoras, né, e ele. Mas, naquele momento, a gente discutiu muito a importância da gente valorizar aquilo que fazemos, não é? E, justamente, quando a professora Beth Matos, aqui presente,
numa reunião de colegiado, enquanto presidente da comissão que avaliou essas 3 teses para verificar qual seria a indicada como a melhor tese do NPGA no ano de 2020, e expressando a opinião daquela comissão formada por ela, por professor Guilherme Marbach, por professora Ana Rita Sacramento, fizeram questão de enfatizar muito a qualidade das teses, o diferencial de cada uma delas, o quanto cada uma contribuía para a pesquisa em administração de uma forma tão diferente, seja pelo método, seja pela abordagem, seja pelo tema. Nós, então, eu, professora Beth, professor Genalto, resolvemos tirar da gaveta essa ideia que estava ali, meio que adormecida, né? A pandemia, logo no início de 2020, talvez não tenha nos estimulado a realizar essa apresentação naquele momento. Essa ideia voltou a ser discutida, curiosamente, com o professor Davel, que também está aqui presente, quando o professor Davel nos auxiliava a pensar o planejamento do NPGA. Né? A gente está num trabalho muito intenso, nós 3, de realmente pensarmos como a gente pode, o que queremos do NPGA, juntamente com o colegiado, com o grupo de professores, mas como é que a gente pode, de fato, agregar os alunos e os nossos egressos em todo esse processo, cada vez mais. Óbvio que isso sempre foi feito, mas a gente quer aprofundar realmente essa relação. Então, já que a gente não estava gravando antes, eu anotei isso mais uma vez, essa possibilidade de não termos feito um evento fechado no Zoom para participantes externos, para a gente poder ver aqui, por exemplo, a professora Daniele Canedo, que está aqui, que eu vi que estava como Cecília, depois trocou, que bom, eu olhei e falei, nossa, é a Daniele ali. Mas que bom. Professor Reginaldo já tinha nos avisado que não poderia estar presente, então Lara já estava sabendo. Eu vou conduzir um pouco essa dinâmica dessas apresentações. A ideia, então, é que cada um dos trabalhos, iniciando pelo trabalho de Bianca, como o professor Reginaldo já apresentou, tenha 20 minutos, cerca de 20 minutos para a apresentação, iniciando-se com até 5 minutos da colocação do professor orientador, se assim o quiser, um pouco para posicionar a relevância do trabalho nas pesquisas em administração, realizadas dentro da linha de pesquisa ou das temas, né, investigados por esses professores, e seguindo para completar os 20 minutos pela apresentação do agora doutor ou agora doutora que nos falará, ok? Então, eu vou pedir que a assistência, né, a plateia aqui, todos os queridos aqui presentes, que anotem questionamentos sobre metodologia, sobre tema, sobre relevância, sobre desdobramentos. Eu não sei se todos, né, vão apresentar como é que se desdobrou, se esses trabalhos foram ou não apresentados, enfim, dúvidas. É um momento de uma troca entre os recém-doutores do NPGA e aqueles que quiseram fazer parte desse momento aqui conosco, para, como o próprio nome do evento já diz, apresentação, debate e aprendizagem. Sendo assim, eu abro, então, para a apresentação do trabalho inicial da Bianca Cruz de Araújo, que, como a gente já disse, foi orientada pelo professor Eduardo Paes Barreto da VEL, e que foi a indicada por essa comissão avaliadora como a tese inscrita na CAPES como a melhor tese do NPGA de 2020. Então, com vocês a palavra. Mestre Yoda, você começa. Não, primeiro que eu queria saudar a coordenação do NPGA e também a iniciativa dos estudantes, né? Primeiro, a coordenação que possibilita esse ambiente, né? Um ambiente realmente de participação, de criatividade, de novas ideias, que gera, eu acho que isso que a gente está vivendo hoje, que é novas práticas que abrem novos caminhos e novas possibilidades. Então, antes de mais nada, saudar isso, porque é um movimento assim de uma felicidade muito grande nesse mar que nos rodeia, digamos assim, federalmente, né, de infelicidades. Então, é sempre bom a gente ter, né, luzes, né, que nos animam. Então, prazer estar aqui. E o que eu tenho a falar sobre a Bianca? Eu acho que primeiro é sobre Bianca, né? Uma aluna exemplar e que tem o melhor, digamos assim, na vida acadêmica, que é a curiosidade misturada com garra, né? Porque às vezes a pessoa tem curiosidade, mas é meio, digamos assim, preguiçosa.
aí não vai para frente, né? Ou às vezes tem muita garra, mas não tem muita curiosidade, aí também não. Então acho que Bianca tem esses dois assim atributos, né? A curiosidade de descobrir, de saber, e também a garra, não, vamos fazer, né? Eu estava até observando um dia desses uma fala da Marisa Monte que eu achei muito interessante sobre o sucesso. O sucesso, na verdade, vem do sucedere, né? Que é realizar, concretizar, né? Eu acho que Bianca, pela sua experiência de produtora, tem isso, né? E a tese acho que foi viável por essa energia também de concretizar, né? Chegar a algo que é realizável. Por isso que eu acho que foi tão bem sucedida, né? Há muito tempo atrás eu tinha um amigo que falava, olha, uma tese ela tem que ser terminada, né? Uma tese boa é aquela que se termina. E eu acho que conjuga com essa ideia, né, de o sucesso de ser não um sucesso econômico nem nada, é o sucesso de aquilo estar realizável, né? Com todas as imperfeições inatas à vida, inatas a tudo, né? Então, eu acho que essa foi assim os grandes atributos de Bianca nesse processo, que eu acho que vale ressaltar, não vem da área de administração, né? E reforça, eu acho, a nossa qualidade, né? Enquanto NPGA, enquanto área que realmente valoriza a interdisciplinaridade, né? Então, Bianca vem do teatro, né? Fez graduação e mestrado em teatro, tem prática de produtora, então tem prática efetiva de administradora, que produção, apesar de ser um termo específico, né, da área da comunicação, enfim, e das artes, no fundo significa administradora, gestora cultural, né? Então é alguém que tem prática de gestão, de administração, mas não se formou, digamos assim, né, no campo conceitual teórico da administração. Então, imaginem, chega num doutorado e brilha, né, e consegue dar conta de todas as dificuldades que possam ter de não estar familiarizado com a construção de um campo específico, disciplinar, mas brilha porque traz justamente e demonstra claramente o valor da interdisciplinaridade, né? O valor que realmente os campos podem contribuir com o outro. Então, eu acho que a tese dela demonstra ganhos nos dois sentidos, né? Das artes para o campo da administração, porque é uma tese inovadora nesse sentido, né? Inova e preenche, digamos assim, um espaço não ocupado e dramaticamente não ocupado, porque tem muita gente precisando desse conhecimento, né? Porque é um conhecimento assim que foi ocupado de forma muito precária no campo das artes, de como administrar. Então, ela traz para a administração esse conhecimento e eu acho que, ao mesmo tempo, leva para as artes uma visão, um entendimento, um conhecimento da administração mais refinado, apropriado ao universo das artes, né? Então, eu acho que tem essa via de mão dupla que faz também de Bianca e de sua tese, né, algo, enfim, e alguém muito especial, né, no campo e no fazer da pesquisa acadêmica. Bom, eu também não vou monopolizar essa fala, né? Então, eu acho que assim, o essencial foi isso, e agora eu jogo a peteca para quem fez e aconteceu e com sucesso, né? Sucesso não necessariamente por ter ganhado o prêmio, mas sucesso nessa visão que eu falei da Marisa Monte, que estava relembrando uns dias atrás aí. Muito obrigada. Olha, você poderia falar o tempo todo, estava ótimo, está muito confortável para mim. E agradeço demais as suas palavras, professor. Quero também agradecer a oportunidade do NPGA muito por estar aqui com vocês. Vou pegar o gancho do que Davel falou. Eu vim das artes, eu vim do teatro, eu sou formada em teatro. Em tese, eu sou a diretora teatral.
sempre paquerei a escola de administração, sempre paquerei. E às vezes era um pouco difícil estar aí. E finalmente, quando eu entrei na escola de administração, eu me senti em casa, porque de fato a minha prática é administrar. E foi uma alegria muito grande poder trazer esses dois conhecimentos e construir essa ponte, ajudar a construir essa ponte das artes para a administração, que é uma ponte que já existe, né? Desde a antiguidade, administradores, artistas são administradores. E foi muito importante essa experiência para consolidar isso. Agradecer demais a professora Davel, porque não se faz nada sozinho, eu não teria conseguido concluir essa tese desta forma sem o professor Davel. Davel, ele é uma pessoa incrível porque ele enxerga em nós coisas que nós não somos capazes de ver. Então, muitas vezes eu estava me sentindo completamente perdida, em desespero, e Davel sabia exatamente ali dentro o que ele ia conseguir, o que eu ia conseguir, e me estimulou de uma forma muito positiva, muito inteligente, muito perspicaz. Então, eu devo muito a ele, devo muito a ele. Foi uma trajetória linda, um mariana e um escorpiano, e foi incrível o processo. Eu o amo profundamente, eu tenho como referência para toda a minha vida. Posso compartilhar o slide com vocês? Porque eu acho que seria bacana mostrar algumas imagens. Já está liberado. Maravilha. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Agora vai. Conseguem ver? Todo mundo consegue ver o slide? Sim, sim. Maravilha. Esse foi o slide, ele tem algumas alterações, mas basicamente foi o slide que eu utilizei na minha defesa. E agora a abordagem com vocês vai ser uma abordagem agora pós-defesa, né? Então, um pouco mais tranquila, um pouco mais informal, e mais no sentido de contar a vocês um pouco também o processo, porque eu acho que isso é importante. Então, a começar pelo título, né? A gestão estética em organizações artísticas, a sensibilidade da gestão a partir de uma abordagem autoetnográfica. Porque nós reconhecemos que a estética, não somente nas organizações artísticas, mas, sobretudo, nas organizações artísticas, em que tem a estética como um produto, ela está presente também no processo. Os processos são estéticos. E o nosso entendimento era de que forma essa estética impactava na gestão dessas organizações. Uma fala muito breve, porque vamos discorrer sobre isso mais adiante. Fiz todo esse abrir da cortina, porque é um descortinar, de fato, de um conhecimento que ainda está um pouco escondido, né? Bom, o que são as organizações artísticas, de um modo geral? São aquelas que criam, promovem, distribuem práticas artísticas por meio de experiências. O produto de uma organização artística é a experiência. Quando você compra um carro, por mais que você tenha experiência do cheiro do carro novo, todos aqueles equipamentos, ele é utilitário. Ele está ali para lhe levar de um lugar para o outro. Quando você vai assistir um espetáculo de teatro, de dança, um concerto, você está ali para viver uma experiência que vai transformar você, que vai tocar os seus sentidos. Então, é um outro acesso, uma outra relação. As organizações artísticas oferecem experiências ligadas diretamente aos sentidos, como eu falei, aos sentimentos, a partir das artes e da estética. Então, a estética das organizações artísticas ela é prioritária, é o elemento prioritário, ele não é secundário. Não é como um telefone celular, que eu uso esse telefone para fazer uma comunicação com outra pessoa, mas ele tem elementos estéticos que me captam. As organizações artísticas têm a estética como elemento prioritário. A missão de uma organização artística é fornecer uma experiência estética. Desculpe, voltando aqui a essa foto, deixa eu voltar para ela aqui. Essa foto fui eu que tirei essa foto quando eu estava na produção do Balé Folclórico da Bahia. Nós estávamos em turnê e ainda hoje sou produtora do Balé Folclórico da Bahia e fiz essa foto do cantinho, a minha visão de produtora do elenco ao momento que estava recebendo os aplausos da plateia.
falar um pouco do contexto, né, das organizações artísticas. As artes e gestão, como eu falei anteriormente, é uma prática longeva, mas o campo de pesquisa é jovial. Eu gosto sempre de voltar à Grécia. Eu tenho uma professora, vocês devem conhecer, Hebe Alves, da Escola de Teatro, e a gente brinca que Hebe sempre precisa voltar à Grécia. E aí eu também volto à Grécia com Hebe. Os nossos artistas dos festivais dionisíacos já precisavam utilizar da gestão, já se utilizavam de uma gestão sofisticada para fazer com que aqueles espetáculos acontecessem. O Shakespeare tinha uma gestão incrível, não é à toa que ele foi um grandíssimo empreendedor. Comédia dell'arte, tantas outras organizações artísticas que se valiam da gestão para a sua sobrevivência. Mas o campo da pesquisa ainda é jovem. Nós temos uma lente funcional para um campo sensível. O que é que isso significa? Como as organizações artísticas e a sua gestão pedem emprestados os conhecimentos da administração ortodoxa, né, administração mais funcional, nós acabamos utilizando elementos, adaptamos elementos de uma administração funcional para um campo que tem uma outra finalidade, tem uma outra proposta. A estética organizacional, que é um campo interessantíssimo da administração, é um campo em ascendência, ele ainda é limitado a questões epistemológicas. Então, por outro lado, o campo da estética organizacional, que reconhece o estudo das organizações a partir dos seus elementos estéticos, ele ainda tem um foco, um recorte epistemológico, mas metafórico, e não tínhamos ainda estudos do campo da estética organizacional focado nas práticas gerenciais das organizações artísticas. E a gestão de organizações artísticas ainda pouco explora o campo da estética organizacional para o avanço do conhecimento. Então, aqui nós temos duas vias, né? Por um lado, nós temos o campo da administração, da estética organizacional, que ainda tem essa lacuna em observar as práticas gerenciais de organizações artísticas, e as organizações artísticas, por outro lado, ainda pouco utilizam o campo da estética organizacional para o seu autoconhecimento. E aí vem a pergunta da tese, né? De que forma a estética pode colaborar e impactar na compreensão de gestão de organizações artísticas. E aí eu não vou deixar de comentar a professora Ariadne aqui, que estava na minha banca quando eu estava ingressando no NPGA. Aquela famigerada entrevista que a gente faz para ser aprovado. E a professora Ariadne me pergunta qual era a minha tese. Qual era a minha tese? Eu falei, meu Deus, essa é a hora que eu faço o quê? Que eu morro, não é? Essa é a hora agora que eu morro e que eu peço para reencarnar. E eu, enfim, lembro com muito carinho e com muita alegria desse momento. E a tese teve como objetivo compreender, problematizar, categorizar a gestão de organizações artísticas a partir da lente estética, destacando potencialidades e seus desafios. Então, estamos falando de uma gestão de organização artística que tem como objetivo, como missão, entregar um produto estético, uma experiência, mas queríamos compreender como se dá a gestão estética dessas organizações. E aí, quando a gente fala de gestão estética, eu vou falar um pouco mais à frente também, brevemente, nós estamos falando de todos os elementos que envolvem uma gestão. As decisões são estéticas. Qualquer decisão gerencial para uma organização artística ela é estética, porque vai interferir diretamente no seu produto, vai interferir diretamente no seu resultado. O processo de criação de uma organização artística é um processo estético. Os vínculos das pessoas que estão na organização artística são vínculos estéticos. Então, esses elementos da estética perpassam a gestão e o gerenciamento das organizações, repito, para além do seu resultado. Os campos da gestão de organizações artísticas e estética organizacional foram utilizados como embasamento teórico, então isso já disse, né? Foram os campos dos quais eu me apoiei para a pesquisa. A fim de atingir o principal objetivo desse estudo, foi utilizada a autoetnografia, que isso também vou fazer essa explicação mais adiante, que é uma metodologia de pesquisa que se utiliza das experiências do pesquisador como lente. E eu vou falar um pouco mais sobre a autoetnografia, quero reservar uns 3 minutos para falar sobre ela, porque penso que vale a pena. E os resultados obtidos revelaram singularidades, potencialidades e desafios de organizações artísticas que ainda não haviam sido teorizados sob a perspectiva da estética. Essa foto que temos aqui ao fundo é uma foto do espetáculo Por que Écuba, que aconteceu no Teatro Vila Velha. Eu fui gestora do Teatro Vila Velha e assinei a direção de produção desse espetáculo também. Direção de Márcio Meirelles, aconteceu no ano de 2000
E17. A nossa tese foi uma tese por artigos, e isso foi muito interessante e muito desafiador, porque os artigos, eles tinham cada uma a sua função, início, meio e fim. Tivemos muitos ganhos e muitos desafios, e esses artigos tinham que conversar com toda a tese. Então, meu primeiro objetivo foi compreender como que eu iria organizar esses artigos de alguma forma independente, mas que conversassem entre si e que combinassem numa coerência, num entendimento coerente sobre aquilo que eu queria dizer. O primeiro artigo foi um artigo teórico. Esse artigo teórico, nós fizemos uma pesquisa sobre o que havia sido produzido, o que havia de produção acadêmica sobre gestão de organizações artísticas. E esse artigo nós fizemos essa análise, categorizamos temas de pesquisas, categorizamos desafios e potencialidades, categorizamos os principais elementos que permeiam a produção acadêmica na gestão de organizações artísticas. Esse artigo está para ser publicado, já foi aceito, está nos últimos detalhes para ser publicado na revista Gestão e Conexões. Acredito que nos próximos 30 a 60 dias a gente já vai estar com ele publicado, e é um artigo inédito, ele traz uma sistematização inédita sobre a produção acadêmica sobre a gestão de organizações artísticas. Bem, aí temos o artigo metodológico, que é a autoetnografia, pesquisa em administração, desafios e potencialidades. A autoetnografia foi um elemento também que se destaca nesse trabalho, porque nós utilizamos a autoetnografia como base a partir do entendimento de que eu sou uma pesquisadora gestora, que acumula uma experiência na área da administração das artes. E, por muitas vezes, essas experiências são ignoradas ou são negligenciadas, né? E, como nós sabemos aí, depois do pós-modernismo, teve esse chamado por um olhar mais sensitivo, mais subjetivo para as questões acadêmicas, porque, inevitavelmente, o pesquisador participa dos processos, ele interfere nos seus processos qualitativos. Então, a autoetnografia, ela convida o pesquisador para que ele tenha o seu olhar, a sua experiência como lente. Eu fui para uma conferência, a OMO, a conferência Arts of Management, em Brighton, e foi logo quando eu estava trabalhando esse artigo e fui apresentar um pouco do meu trabalho, e eu fiquei pensando como é que eu ia explicar em inglês o que era autoetnografia. E acabou que foi uma explicação que deu certo, que o pessoal lá gostou tanto que convidou a gente para escrever depois um artigo. E a explicação da autoetnografia foi a seguinte: imaginem um lago, um peixe e um homem. O objeto do estudo é o lago. O lago é o objeto, né? Para todos os efeitos. Então, se nós temos um homem que vai pesquisar esse lago, nós estamos falando de uma etnografia, porque temos ali um ser que vai para um ambiente no qual ele é totalmente estranho, ele precisa colocar todos aqueles equipamentos para estar devidamente preparado para mergulhar em um ambiente ao qual ele não pertence. Se nós tivermos, por exemplo, o lago falando de si mesmo, são experiências autobiográficas, né? Porque o lago está falando da sua própria experiência, relatando e refletindo sobre a sua experiência. Mas o peixe, por exemplo, é uma autoetnografia, porque o peixe ele vive no lago, ele conhece o lago, ele sabe dos meandros do lago. Então, ele está falando daquele ambiente social, então a gente pode considerar o lago como um ambiente social, e o peixe está ali pesquisando sobre aquilo. E, inevitavelmente, para que o peixe não fique inebriado ou limitado às suas próprias visões e percepções acerca do lago, ele conversa com outros peixes, que é o que a gente chama de estranhamento. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, eu, enquanto peixe, estava naquele lago, mas eu fiz o estranhamento com outras organizações. Então, eu utilizei, nas minhas experiências anteriores, eu utilizei 6 experiências vividas, como um mapeamento do que eu vivi, então, a minha experiência enquanto peixe, e eu troquei experiências com mais 12 organizações. Bianca, só para te avisar, tá? Sobre o tempo, que a gente passou 20 minutos nesse momento. Opa! Então vamos correr. Não, aqui. Considerando junto com a fala do professor Davel. Ah, tá certo. Então vou correr aqui mais um pouquinho. A gente já está quase no finalzinho.
Aí, essa é o princípio da autoetnografia, mas eu estou aberta para conversas e, se no final a gente quiser bater mais um papo sobre isso, vamos falar sobre isso. Mas foi um método muitíssimo importante. Eu só queria destacar que no campo da administração nós temos muitíssimos pesquisadores que acumulam uma vasta experiência nas suas áreas, e a autoetnografia é um convite para uma metodologia que pode ser inovadora e absolutamente útil para a administração. Podemos aproveitar essas experiências como lente para a profusão e o aumento do conhecimento. Aí tivemos outro artigo, o artigo teórico empírico, que foi um artigo em inglês. Esse artigo também está para ser publicado. Nós fazemos uma reconceitualização da arte, da gestão de arte e organizações artísticas. A tradução em inglês para o português, a pessoa já fica raciocinando nas duas línguas aqui, dá tilt de vez em quando. Então, o que nós propomos nesse artigo é a estética como a quintessência para as organizações artísticas. Então, nós fazemos um grande apanhado também das organizações artísticas na sua revisão de literatura, mas principalmente é um artigo empírico, porque ele traz como que a gestão estética, de fato, impacta nessas organizações. Então, nós categorizamos, estabelecemos categorias de como a estética interfere em cada um dos elementos da gestão, e com base nessa metodologia autoetnográfica com as organizações as quais eu pesquisei e as que foram utilizadas como base também para a minha vivência. Um segundo artigo empírico, que foi um artigo que já está publicado, que nós tratamos sobre o consumo estético, porque o consumo, muitas vezes, nós partimos do princípio da perspectiva do cliente, do público, e nesse artigo especificamente, nós discutimos bastante a questão do consumo sob a visão da organização artística e da sua missão estética. E tivemos, por fim, um caso para ensino, que foi um caso para ensino que eu adorei fazer, foi bem divertido, já está publicado na revista de casos da FGM. E esse artigo eu trago... FGV, obrigada, mestre. FGV. Por que FGM? Porque eu estou com a Fundação Gregório de Matos, porque eu estou na Bahia, perdão. FGV. E esse caso para ensino foi um caso em que eu conto a história de uma organização artística na Bahia que recebe um grupo de australianos e ilustro, a partir dessa história, como que a gestão estética está incorporada e como que ela impacta no gerenciamento dessas organizações. Aí tivemos a introdução, a discussão e conclusão. Essa foto que vocês viram foi uma produção minha do compadre Diogun. Eu estou contando isso para vocês porque foi uma pesquisa autoetnográfica. Então, as minhas experiências não podiam estar descoladas disso. Então, foi uma produção que eu fiz, eu assinei compadre Diogun em 2014, que desde então agora segue vida própria nos festivais de primavera de Salvador. Tivemos impactos para a pesquisa de gestão de organizações artísticas, porque trouxemos mais literatura para isso, para pesquisa e metodologia, com a autoetnografia. Realmente, nós acreditamos que a autoetnografia pode ser uma grande colaboradora para os estudos em administração e para a prática, evidentemente, que demanda de maiores conhecimentos. E agradeço a todos e, como sempre digo, o show jamais haverá de parar. Muito obrigada, desculpe pelo tempo, mas eu fico empolgadíssima com a minha pesquisa, eu adoro. E quando entreguei a tese, eu disse para a Davel, Davel, vamos fingir que a gente não terminou, jogar fora e começar tudo de novo. Que bom. É difícil realmente, né? Quando a gente comenta com os alunos, inclusive, que a gente tem que apresentar a tese em 20 minutos, fala assim, não, como é possível? 4 anos de pesquisa em 20 minutos. A gente costuma flexibilizar um pouquinho, né? Para poder realmente dar a possibilidade de trazer minimamente os elementos centrais. Muito obrigada, Bianca. Não sei se Bianca, só uma brincadeira. Qual foi a resposta de Davel? Quando falou de recomeçar? De Davel? Ele ficou empolgado, ele disse, é porque você está gostando. Ele tem essa cara de durão, mas ele estava curtindo também. Bom. Bianca, depois dê uma olhada no chat, tá? Que tem vários comentários interessantes. Tá bem. Bem, passamos, então, à nossa segunda apresentação da noite, que, seguindo a opção de seguirmos a ordem alfabética aqui dos autores, nós vamos convidar o professor Laércio Moraes Silva Lopes, que foi orientado pela professora Ariadne Scalfoni Rigo, para apresentar a sua tese.
professor Genalto já trouxe o nome, eu acredito que você vai repetir, não é, Laércio? Não vou ficar falando novamente, a não ser que você queira. O professor Ariadne quer fazer uma fala inicial? Ai, por favor, Laércio, obrigada, que eu esqueci. Acho que é, né? Pelejei para entrar aqui só para falar, agora eu tenho que falar. Gente, muito justo. Muito breve. Eu pensei em falar 3 pontos muito rápidos, e um deles eu vou me deter um pouquinho mais. E aí, se sobrar uns minutos, Laércio, você pode usar, tá certo? Provavelmente vai sobrar. Eu tenho que falar do autor, do processo e do trabalho, né? Eu deixei o trabalho por último, porque o trabalho, Laércio já vai apresentar. Foi um trabalho que foi indicado para ser, né, considerado na avaliação da comissão, dentre as melhores teses do ano passado, né? Então, não preciso muito falar sobre a relevância do trabalho. As palavras de Laércio já vão mostrar isso. Mas eu queria dizer que o Laércio conseguiu desvendar um pouco mais o mito da avaliação, né? A questão da avaliação num sentido mais... como é que fala assim? Nossa, né? Nossa, avaliar, ser avaliado, dá um peso assim que eu acho que no trabalho dele esse peso se esvaiu, né? E eu acho que isso é muito importante, principalmente porque ele propõe uma metodologia de avaliação em organizações da sociedade civil. Então, ele vai falar sobre isso. Mas o principal desses 3 pontos, o autor, o processo e o trabalho, é o autor, na minha opinião, porque Laércio é uma pessoa especial. E eu não vou falar, assim, pode parecer exagerado, mas não é exagerado. Eu falei isso na banca dele, né? Se tornou um amigo, para começar, uma pessoa que leva o processo, né, com tanta tranquilidade que o orientador fica assim, só observando. Na verdade, não tem nenhum trabalho para orientar o Laércio. Você vai jogando as dicas e ele vai capturando e vai desenvolvendo mais do que você espera que ele desenvolva, né? Então, é uma pessoa muito dedicada e muito tranquila para enfrentar os desafios. Então, eu acho que o assunto da tese tem tudo a ver com ele, porque é um assunto árduo, né? Que é a questão da avaliação, e a gente sabe que as avaliações em organizações da sociedade civil carecem muito desse olhar qualitativo, subjetivo, e ele fez isso do início ao fim, né? Bianca falou de autoetnografia, o Laércio não fez autoetnografia e nem etnografia, mas ele daria um excelente etnólogo, porque ele realmente entra no campo de coração aberto, né? E isso, aí já entrando para o processo, isso fez toda a diferença na tese do Laércio. Ele foi mudando a tese, né? Ela acabou com o título de co-construção, porque realmente ele chegou lá com humildade, né? Que é muito característica dele também, com essa humildade, essa modéstia, deixou o campo falar para ele, né? Olha, nós já conhecemos isso, e aí, vamos seguir vamos aproveitar o que temos, né? Então, tanto é que é a primeira etapa da metodologia que ele criou, né? Vamos observar primeiro o que as pessoas já fazem, né? Para a gente não chegar lá com arrogância de pesquisador e impor um novo método, por melhor que ele seja, né? Então, o processo de escrita, de reescrita, de ir a campo do Laércio foi bastante etnológico, digamos assim. E eu tenho muito orgulho, não só de ter orientado Laércio, que foi meu primeiro orientando de doutorado, como de ter me tornado uma colega, uma amiga, né? Uma colega de trabalho, uma amiga. E é isso, Laércio, parabéns mais uma vez, né? Continuamos em contato e a gente está sempre se inscrevendo, trocando ideias, nos convidando para projetos novos, né? A tese foi uma etapa apenas, né? Vamos ver as outras antiteses agora. É isso.
Obrigado, professora, obrigado. Confesso que fiquei muito envaidecido aí com as palavras, né? E, enfim, que de fato a gente, né, nós viramos amigos, né, e parceiros de pesquisa e de trabalho, assim, eu tenho muito que agradecer, né, o fato de a senhora, como uma boa professora, docente, dedicada, ter Ele criado só tem novos... que tirar esse senhora que ele não consegue. Desculpe. Ter criado o NOUS, né, que nos permitiu avançar em alguns trabalhos, enfim, né, isso é bem interessante, né, principalmente para mim, que vim de outra área, reforçando aí a fala do professor Davel, né, eu vim da área de finanças, mas da contabilidade, né, e aí, para mim, teve muita coisa de aprendizado, inclusive do próprio objeto, né, das organizações da sociedade civil, enfim. E aí é muita modéstia da senhora dizer, da senhora não, de você dizer que não contribuiu, né? E eu vou mostrar isso na minha fala aqui. Agradeço a turma que está presente aí, a colegas, Emanuele, Jadson, Cris, Rodolfo, enfim, todas as pessoas, professores que até preciso citar até ao longo de minha fala, né? Eu vou tentar ser, né? Como a própria Bia disse, né? Apresentar a tese agora num formato muito mais leve, né? Eu acho que eu vou me preocupar muito pouco com o conteúdo. É quase a mesma apresentação, tirei algumas coisas, mas pouco de conteúdo eu pretendo tratar aqui, me preocupar muito mais com o processo, porque, como a professora disse, foi mais importante na tese foi o processo, né? Nessa tese, e a gente termina, inclusive, com esse último para quem ou para quê, né? Ficou desde o início lá, mas o co-construído veio bem no final, né? Do meio para o final, né? Porque justamente a gente foi para uma perspectiva de que quem eram as principais pessoas neste processo eram justamente as pessoas das organizações da sociedade civil com quais eu trabalhei junto, né, nessa construção ou nessa co-construção. Então, a professora Ariadne, o professor Theo, o professor Genaldo também, que participou da qualificação e também da banca de defesa, o professor Edgilson e o professor Jeová. Então, já para dizer, né, uma grande contribuição da professora foi nesse conceito de utilidade social. Meu projeto, ele tinha o objetivo já de avaliar de algum modo, mas eu olhava apenas para uma dimensão, que era a dimensão política. Como organizações da sociedade civil contribuem para modificar a atuação política, né, não partidária, mas política de um modo geral, de seus membros, né? Se ele é mais ou ela é mais ativa no seu território, se busca mais os seus direitos, se tem mais consciência de seus direitos. Então, o projeto inicial olhava apenas para essa dimensão. E foi lá no início, eu acho que com menos de um mês de aula, a professora me chamou, conversamos e ela me trouxe esse conceito de utilidade social. Então, essa tese, ela passou de uma dimensão única, da dimensão política, para uma multidimensionalidade, graças, sobretudo, à proposta que a professora Ariadne me trouxe lá no início, né? E que me permitiu, como eu vou colocar aí adiante, ganhar muito, né? Ao longo de todo o curso e de todas as disciplinas, né? Pensando já sempre de aproveitar o máximo das disciplinas para direcionar o meu tempo para a tese, né? Eu acho que isso ajudou muito, né? Tornou o meu trabalho muito mais fácil. Então, eu sou membro de uma associação que trago aí para vocês, né? Então, por que estudar organizações da sociedade civil? Porque eu sou membro de uma organização da sociedade civil há 16, 17 anos, antes de ser estudante, inclusive, né? Enfim, então, antes de ser pesquisador, professor, eu já era membro de uma organização desse tipo, e acredito, então, e já acreditava, antes de começar a estudar, em organizações como tal, como essas, né, como modo de melhorar as condições de vida da sociedade, né? Logicamente, a gente entende que tem organizações que
né, contribuem mais, outras contribuem menos, outras contribuem negativamente. E aí talvez o propósito de avaliar tenha alguma, né, tenha uma importância também nesse aspecto. Então, eu tive também contato com o campo antes mesmo do próprio doutorado, né, as organizações que eu estudei, eu já conheci através da Faculdade de Ciências Contábeis. Então, eu tive um envolvimento acadêmico com essas organizações, com a própria gestão social, e nos estudos percebi a importância de avaliar essas organizações, tanto para investidores, né, públicos e privados, quanto para os próprios membros dessas organizações. E percebi também, né, que existia uma dificuldade para fazer processo de avaliação, e essas organizações, mesmo organizações bem estruturadas, como até as organizações que eu estudei, elas não têm uma cultura de avaliação, né, como cultura, né, se imagina, né, algo fortalecido, enfim. Né? Então, há pequenas iniciativas, muito dispersas, enfim. E aí a tese, né? A pergunta é qual é a sua tese, né? Então a gente preocupa sempre em responder. E a tese é que essa metodologia de avaliação, ela precisa ser multidimensional, ela tem que considerar os sujeitos das organizações como sujeitos e não como objeto, né? Então a gente não vai falar de sujeitos avaliados, porque eles também avaliam, eles também fazem parte do processo. Então são ativos, né, na construção da metodologia. Ela precisa ser ajustável, então não dá para pegar um modelo que foi criado para um grupo de organizações A e chegar na comunidade, no território B e simplesmente aplicar, né? Ela precisa ser ajustável conforme o contexto e tem que basear-se na perspectiva dos beneficiários, indo de encontro, inclusive, com a perspectiva contábil, financeira, de olhar só para o aspecto financeiro, ou olhar só para o que o investidor quer, né? Se aplicou o recurso corretamente, né? Se atingiu as metas quantitativas lá de quantidade de atendimento, sem olhar para o que isso resulta na vida das pessoas envolvidas no projeto, na ação, na intervenção, enfim. Então, a tese é que a metodologia ela tem que também ter essa perspectiva, né? Basicamente, passando isso aqui, eu não vou discorrer sobre isso, mas só para mostrar que a gente parte principalmente da ideia da multidimensionalidade pautada na utilidade social, né? Pensando, com base nesses autores todos, aqui na perspectiva dos beneficiários e também pensando que os aspectos conjunturais importam. Nós fizemos um trabalho durante uma das disciplinas que eu cursei, então a disciplina do professor Jair, né, de metodologia, ele está aí presente. Então, metodologia, métodos quantitativos, né? Então, foi uma disciplina, e eu falo aí novamente a importância do direcionamento inicial lá. Quando eu cursei essa disciplina lá no 3º ou 4º semestre, eu já escrevi um artigo preocupado com esse conceito de utilidade social para atender uma demanda logicamente, de aprendizado na disciplina, mas também que servisse para essa tese, né? Então, nós fizemos um trabalho levantando diversos autores que publicavam sobre avaliação em organizações da sociedade civil, olhando para certas dimensões, certas variáveis, certos indicadores, enfim. Isso foi nos ajudar lá depois a construir o nosso instrumento, né? Ou co-construir o nosso instrumento de avaliação. Então, vocês estão vendo as 6 dimensões, né? Que aqui, como eu disse, eu não estou preocupado necessariamente em apresentar o conteúdo, mas cultural, econômico, política, né? 6 dimensões na avaliação, a tecnológica, ambiental e social. Alguns autores trabalham com 5 dimensões, enfim. A gente vai ver que no campo isso também a gente considerou que o campo entendia que era correto. E já chegamos aí ao processo metodológico, e aí trazendo uma foto também para não ficar sem fotinha do objeto ou do sujeito, enfim, né, da situação empírica, chamando assim como eu tratei. Essa é uma das organizações, a entrada de uma das organizações, que fica aí a 300 quilômetros, talvez, 250, 300 quilômetros de Salvador, e para fazer as visitas a essas organizações, eu rodava em torno de 800 quilômetros, né? Eram, como eu vou mostrar aqui no mapa, né? Organizações espalhadas no Baixo Sul da Bahia, no território do Baixo Sul da Bahia. Foram 7 organizações, né?
Então, eu fazia sempre esse trajeto, né, quando eu ia a essas organizações. Fui lá algumas vezes, inclusive, numa perspectiva que eu fui aprendendo ao longo do projeto, né, ao longo da pesquisa, numa perspectiva que eu tinha que entregar mais do que apenas os resultados da pesquisa. Então, eu fui lá algumas vezes para fazer cursos de extensão sobre prestação de contas em organizações, enfim, né, foi um processo de envolvimento para além da pesquisa, né? Então, são essas organizações, 7 organizações, 4 associações, perdão, 5 associações, 2 cooperativas, né? Elas integradas, elas mantêm vínculos, então a gente pode dizer que a gente tem uma rede aí de organizações através de um programa de desenvolvimento integrado, que foi fomentado por algumas organizações, sobretudo a Fundação Odebrecht, né, que foi um investidor inicial importante, mas depois algumas organizações se afastaram formalmente, mas os laços ficaram mantidos, mostrando, né, que essa rede era para além da influência da Fundação Odebrecht. Aí está a imagem de uma delas, para mostrar para vocês que, inclusive, eram organizações ou são organizações muito bem estruturadas. Uma delas, uma cooperativa, tinha mais de 600 cooperados, fabrica palmito para essas redes de supermercados aqui de Salvador, enfim. Essa aqui é uma casa de ensino, né, uma instituição de ensino chamada Casa Familiar Rural, de Presidente Tancredo Neves, que trabalha com a pedagogia da alternância, com jovens, né, filhos de produtores rurais, uma metodologia, né, de educação, né, de formação muito interessante. Enfim, então, lá, né, entre essas organizações, tem 3 casas desse tipo, né? Então, só para mostrar que são organizações muito bem estruturadas, muito bem financiadas, e ainda assim a gente percebeu que não havia uma cultura, né, clara de avaliação. Aqui estão os objetivos, né? O primeiro objetivo era desmistificar a ideia de avaliação, então a gente produziu um artigo a partir de publicações, né, outras publicações, tratando dos mitos da avaliação, eu vou mostrar mais adiante. O objetivo 2, analisar quais as práticas existentes ou propostas na literatura, mas também as existentes lá, já que o campo era o principal, a principal fonte, né, de definição de como a avaliação deveria ser realizada. Também, com base nas pessoas, identificar os estímulos e os obstáculos, o objetivo específico 3, o 4 e o 5 estão correlacionados, que seria, então, a partir de todo o processo anterior, construir, junto com essas pessoas, uma metodologia para ser aplicada nessas organizações, né? Específica, considerando os instrumentos que eles já utilizavam, as práticas que eles já utilizavam, as rotinas que eles já tinham, enfim, né? Inclusive rotinas que não eram relacionadas à avaliação. E aí está, então, um dos objetivos, nós construímos, eu não vou discutir um a um, né, mas discutimos através de um artigo que foi publicado, ainda não em revista, mas publicado em 2 eventos, um nacional e outro internacional, né, discutindo os mitos da avaliação. Um segundo trabalho, onde nós estudamos, ou um segundo objetivo, na verdade, onde nós analisamos as práticas já encontradas, a partir disso nós verificamos que nessas organizações já existiam algumas práticas de avaliação, mas não dá para dizer, como eu falei, essa maior, por exemplo, aqui, a avaliação de impacto, foi financiada pela Fundação Odebrecht. E eles nem tinham ideia se ia acontecer de novo, quando ia acontecer. Sinal de que não existia uma cultura, né, clara de avaliação, muito menos de utilidade social, né, numa perspectiva multidimensional. Então, constatamos que não havia uma cultura de avaliação nessas organizações, e as práticas de avaliação dessas organizações devem ser consideradas na co-construção de metodologia de avaliação, resultando em, né, melhor otimização de recursos, enfim. No objetivo específico 3, nós fomos, então, analisar os estímulos e obstáculos. Em relação aos obstáculos, percebemos que faltava qualificação, alguns objetivos são intangíveis, né? Então é difícil avaliar, existia dificuldade, segundo as pessoas dessas organizações, em relação a software, e
havia limitações de recursos financeiros, materiais, humanos, de tempo, então a fala deles é sempre: a gente não tem dinheiro para fazer avaliação. Porém, quando a gente vai para campo e percebe que já existem práticas, já existem iniciativas, é possível fazer avaliação com os recursos e o tempo que eles, essas organizações, essas pessoas já mobilizam para outras ações, né? Então, dentro das suas rotinas, o tempo de suas rotinas, se bem organizado, pensado, planejado, esse mesmo recurso, né, tempo, pessoas, o recurso financeiro, inclusive, né, das viagens, enfim, já poderia ser utilizado, diminuindo, então, os gastos necessários para a avaliação. Em relação aos estímulos... Só para Oi? controle de tempo, também chegando em 20 minutos, ok? Ótimo, ótimo, tranquilo. Já estou perto do fim. Então, em relação aos estímulos, os estímulos dividimos em duas categorias: estímulos relacionados a aspectos internos, né, da questão da gestão para melhorar as práticas, e estímulos relacionados com a legitimação da organização perante sociedade, investidores, enfim. São os principais estímulos apresentados pelas organizações. E já nos dois objetivos últimos, né, que são relacionados com a co-construção, eu trago algumas imagens aqui só para representar de como as pessoas foram importantes. Então, como eu disse lá para vocês, naquele quadro, a gente pensou em 6 dimensões. Quando nós chegamos no campo, eles disseram: olha, a gente entende aqui que a gente tem que usar 4 dimensões, que é como nós temos usado o processo de avaliação, e essas outras que você está colocando aqui como cultural e política, elas, na nossa prática, elas estão vinculadas à dimensão social, né? Então, mostra como a nossa metodologia ela foi muito influenciada pelo campo. A nossa, inclusive, do campo, né? Das pessoas que lá construíram comigo. Para mostrar mais uma vez a influência dessas pessoas, né? Eu levantei diversos indicadores a partir das entrevistas, dos instrumentos que já eram utilizados. E aqui é um quadro resumo, mostra que chegamos a 385 indicadores, sendo que, né, 94 foram propostos só pelas organizações, sem a teoria apresentar, sem outros instrumentos colocar, enfim. Então, se a gente fosse olhar só pelo que essas organizações sugeriram, a gente ia falar aqui de 94 mais 81 indicadores, que é um conjunto grande de indicadores, né? Já daria para fazer avaliação só com esses indicadores. Quando a gente olha essa coluna aqui, a gente vê que outros 105 indicadores, a maioria desses indicadores aqui, embora as organizações não sugeriram, são dados que elas têm internamente. Elas só não pensaram naqueles dados como indicadores, né? Então, são dados que facilmente poderiam ser obtidos com elas próprias. Enfim, aqui é uma representação, uma figura que a gente fez ao final para colocar como é o processo, né? Eu marquei em vermelho, tudo aqui a gente coloca junto com as pessoas, e eu marquei em vermelho o que a gente traz de novo. E a professora Ariadne colocou, inclusive, que o principal é a gente dizer assim, ó, antes de você fazer uma avaliação, o primeiro passo é vá lá e conheça como essas organizações avaliam. Tem algumas colocações a mais, mas eu não vou... Tem algumas considerações finais, né? Algumas limitações do estudo, por exemplo, a nossa dificuldade em aplicar, porque veio a pandemia, né? Mas a gente ainda tem esse compromisso de aplicar. E eu vou findar apresentando imagens de outras organizações e fico... Aqui é outra cooperativa, aqui é uma outra instituição de ensino, aqui foi um curso que nós fizemos lá, como eu disse, eu fui algumas vezes só para fazer o curso e voltar, né, que não tinha relação nenhuma com a nossa atividade de pesquisa. Aqui é outra organização na área ambiental, outra escola aqui, e uma outra cooperativa, aquela que eu falei para vocês, que tem mais de 600 cooperados. E aí eu fecho com essa frase do Everaldo, que é lá de minha cidade, né? Quem dera encontrar, quem dê um copo d'água quando estiver cansado no caminho. É isso que eu penso que organizações desse tipo, quando elas estão, de fato, imbuídas, né, da transformação social, é isso que elas fazem, né? Elas estão aí dando copo d'água a quem está cansado pelo caminho.
Obrigado e desculpa a extensão no tempo aí. Obrigada, Laércio. Na verdade, já era esperado, né, que teríamos dificuldades em conseguir manter realmente, ainda mais quando estamos na dobradinha de orientador e orientando, né? Eu não poderia deixar de, antes de passar a palavra para a Lara, de fazer um comentário que eu achei super interessante, essa sistematização que a Ariadne fez, e que talvez a gente possa levar para as outras edições desse nosso evento agora, né? De que o orientador tente falar sobre o autor, o processo e o trabalho. Né? De alguma maneira, o professor Davel também fez a mesma coisa, sem enunciar que seria isso que estaria fazendo. Né? Achei bem interessante isso. Então, conosco, Lara, espera aí, que eu perdi aqui. Lara Souza Matos, que foi orientada pelo professor Reginaldo Souza Santos. O professor Reginaldo, como eu disse no início da apresentação, manifestou que não poderia estar presente aqui conosco hoje, que teria que dar uma aula nessa data, mas muito gentilmente não fez questão de participar, visto que todos os outros atores aqui envolvidos estariam presentes. Lara, vou deixar que você faça a apresentação do título da sua tese, etc. Tá bem? Eu queria só falar um pouquinho, se permitir. Pois não. Eu participei, né, da Banca de Lara e já vi um fã-clube aí, né, assistindo esse momento aqui. E colocar que Lara, ela tem um papel extremamente importante, né, no grupo de pesquisa da administração política, pela liberdade, né, poética que ela traz a esse tema. E eu queria chamar a atenção do público, né? Minha relação com Lara é muito emotiva, em função dela mesmo, que é uma pessoa muito especial, mas também de Murilo. Né? Então, para mim, Lara e Murilo são a mesma pessoa. Mesma pessoa, não, digamos, mas são pessoas muito especiais. Né? E, através de Lara, eu homenageei também Murilo, que fez uma tese também aqui no INPGA sobre administração política. Né? Então, eu queria que vocês observassem as aproximações, ainda que sejam não tão diretas, entre a abordagem que Lara traz e a abordagem que Bianca também faz. Né? Então, Bianca sai do senso comum de pensar a administração, da mesma forma que Lara e o próprio Laércio também. Né? A gente pensa, né? E aí eu acho que isso é que qualifica o programa do NPGA, essa diversidade de abordagem no campo da gestão, como o Reginaldo chama a atenção. Mas tem questões aí, quando Lara Porto, né, traz o título ornitorrinco, né, e eu vejo aí a Austrália, quando fala Bianca, né, e vejo toda essa discussão sobre a estética da cultura, né, da gestão da cultura, e vejo muita proximidade. Não sei se tem, mas é só para vocês pensarem um pouquinho. Obrigada, Beth. Oi, gente, boa noite a todas, boa noite a todos. Beth, obrigada pelas palavras. O professor Reginaldo não está, mas você é minha co-orientadora desde o mestrado, desde o início de tudo. Muito obrigada. Gente, uma alegria estar aqui, ver vocês, ainda que assim nas telinhas. Ouvi a fala de Bianca, ouvi a fala de Laércio. Estou aqui, meu Deus, que boa companhia. Muito obrigada. Bom, a minha apresentação, não vou utilizar slides nem nada disso, vocês me conhecem. A gente é assim, olho no olho mesmo. E vou usar como roteiro da minha apresentação o título dela, tá? O professor Genalto já comentou, mas eu acho que o título traz os termos essenciais da minha tese. E vou aproveitar também e fazer uma série de outros comentários, porque eu acho que o conteúdo, a matéria, a substância é de fundamental importância, mas o processo também. Laércio falou a questão do processo, Bianca falou o processo, e eu vou falar do processo de uma maneira também um pouco mais, numa escala, numa esfera um pouco mais íntima, um pouco mais subjetiva também. A gente vai mesclando tudo, tá bom? Bom, primeiro dizer que essa tese só foi possível porque foi no INPGA. A questão da intersetorialidade, o que o professor Davel anunciou, reforçada por professora Beth Matos, é fundamental. A minha tese, se você arrumar ela um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá, ela caberia, por exemplo, numa pós-graduação de literatura e cultura, com tranquilidade. Caberia em sociologia, com tranquilidade. Caberia em filosofia até mesmo, com uma certa tranquilidade. Mas ela, do jeito que foi escrita e do jeito que foi apresentada,
só foi possível porque foi no NPGA. Então, acho importante que essa amplitude de diálogos possíveis seja mantida, seja reforçada nesse núcleo de pós-graduação em ADM, tá certo? Outra coisa importante, eu sou funcionária pública estadual há muito tempo, entrei como estagiária, fiz concurso em seguida. Então, assim, a minha tese ela está intimamente vinculada ao exercício das minhas opções profissionais e, por isso mesmo, políticas, ideológicas. A minha tese ela é uma extensão, ela é uma qualificação da minha prática. Isso também é muito importante. Bianca falou a questão do pertencimento, Laércio como integrante de uma organização da sociedade civil, e eu, como gestora pública estadual, não podia ser diferente. Então, o primeiro comentário que eu queria fazer é o seguinte: vamos escrever sobre aquilo que chama a nossa atenção e que mobiliza o nosso desejo. Escrever uma dissertação durante 2 anos, escrever uma tese durante 4 anos, exige uma grande dedicação. Então, que essa dedicação ela seja feita, seja mobilizada por um desejo maior. Tem algo ali que, por algum motivo, lhe captura. Você pode levar isso para a sua análise depois, mas tem algo ali que lhe mobiliza. E esse algo deve ser investigado. Foi assim comigo e eu acredito que a gente consegue se entregar mais e melhor ao trabalho quando existe esse vínculo. Tá? Então, a minha tese, o título é O Ornitorrinco no Espelho, Administração Política e Cotidiano. Vamos lá. O ornitorrinco, coisa linda, acho uma coisa mais linda do mundo, mas vem do nosso Chico Oliveira, que faz uma metáfora e, então, compara o ornitorrinco com o nosso processo de formação socioeconômica. Esse ornitorrinco vem desde a minha dissertação. A minha dissertação ela foi sobre a formação socioeconômica brasileira, sob a perspectiva da administração política, Estado, sociedade e economia, a relação, né, a descrição dessas esferas e a gestão da relação social entre essas esferas. E agora, na tese, eu falo, bom, tudo bem, existe aí uma estrutura, existe uma formação socioeconômica, mas existe um sujeito que sustenta tudo isso. Que sujeito é esse? E, na verdade, não é um sujeito que sustenta, mas como que a ordem social, no dizer psicanalítico, como é que o grande outro se inscreve na subjetividade idiosincrática de cada um de nós? Como é que a gente dá esse nó e o nosso sintoma próprio particular ele aparece? Então, o ornitorrinco que estava lá numa dissertação estrutural, sobre características estruturais da nossa formação social, vem para a tese e se olha no espelho. O espelho é o espelho de Machado de Assis, de Guimarães Rosa e de J.J. Veiga. São 3 contos, porque o campo de pesquisa da minha tese é a literatura. E aí é uma coisa deliciosa, eu precisei fazer um capítulo todo legitimando a literatura como campo de pesquisa em administração. Professor Davel, nas suas aulas de métodos qualitativos, me deu 2 dicas preciosas, 2 autores, um autor, uma autora, estrangeiros que escrevem sobre isso. Eu dei para ele um livro de Antônio Cândido, Literatura e Sociedade, e assim nós conseguimos construir esse capítulo. Minha pesquisa, então, foi feita em literatura, particularmente no romance O Alto da Compadecida. Bom, então, o ornitorrinco ele se olha no espelho, e esse espelho, quando vocês forem ler os 3 contos mencionados, vocês vão perceber que ele não reflete de uma maneira precisa a figura que está ali. Ele metamorfoseia, há uma metamorfose. Então, o que é estrutural, ele não se repete ipsilíteres na imagem. O cotidiano, ele consegue lidar com esse estrutural e devolver outra coisa, e devolver uma outra imagem. Então, a tese, no final das contas, ela vai defender um espaço de liberdade criativa. Sempre há esse espaço, por mais condicionados e forjados que todos nós sejamos. Tá? Então, o ornitorrinco se olha no espelho e aí vem a administração política. Aí eu dou um freio de arrumação, porque a administração política é um campo ainda recente, ainda em construção, e
no mais das vezes, os escritos se dão sobre questões macro, né? Então, se fala da economia, da administração política dos estados, da administração política de antes, de ontem, de hoje, de amanhã, das questões financeiras todas. Eu falei, bom, ok, eu vou dar uma virada e eu quero olhar a administração política, ou seja, a gestão das relações sociais no cotidiano desses sujeitos. E aí entra o cotidiano. O cotidiano eu vou atrás de Michel de Certeau. Eu comecei, na verdade, com Giddens, né, com a teoria da estruturação. Como é que o sujeito, né, sociedade, sujeito, a agência do sujeito, como é que se dá essa estruturação? E muito legal, muito interessante, mas andei mais um pouquinho e conheci um sujeito chamado Michel de Certeau. E Michel de Certeau vem com a invenção do cotidiano. Eu precisei olhar Lefebvre, eu precisei olhar Agnes Heller, todo mundo no cotidiano, mas Michel de Certeau me chamou a atenção porque ele publica um trabalho junto com a equipe, que é uma pesquisa, é resultado de uma pesquisa encomendada pelo Estado francês. Então, assim, tem esse vínculo com o fazer, né, com a intervenção possível no real concreto. Então, ele faz essa pesquisa e publica, a invenção do cotidiano. Bom, lá fui eu, com Michel de Certeau, que ele traz as práticas cotidianas como antidisciplinares, como é que o sujeito, como é que a pessoa do povo toma toda essa estrutura e age diante dela, e age, faz bricolagem, e age com astúcia, e age de forma antidisciplinar, e reconstitui relações sociais esgarçadas. Essas práticas cotidianas, elas são um desafio permanente ao poder instituído. Junto com Michel de Certeau, eu uso quem? Eu uso o conceito de carnavalização de um russo, Mikhail Bakhtin, lindo, querido, que trata a carnavalização de uma forma belíssima. E eu disse que depois que eu estudei Bakhtin, eu vou tatuar, né? Minha carne é carnaval, meu coração é igual, mas, ó, gente, é a carnavalização de Bakhtin, tá? Porque é outro desafio permanente a toda relação hierárquica perpetuada. Bom, dito isto, é preciso dizer que minha tese ela tem uma questão que eu gosto muito, que é o seguinte: é você estudar uma série de autores naquela hora que a gente precisa fazer o estado da arte, quem fala sobre isso, quem fala sobre aquilo, e você percebe que está todo mundo certo, só que você precisa, por isso ou por aquilo, fazer uma escolha de perspectiva. Então, assim, você lê Giddens, você lê Elias, e você fala, não, mas no cotidiano eu quero Michel de Certeau, sabe? Você lê uma série de outras questões de literatura, não, mas eu quero Antônio Cândido e eu quero Barthes, porque são eles que falam. E o doutorado, essa é uma outra observação que eu vou fazer, é a questão da sua autonomia intelectual. Você ganhar substância, musculatura para ter autonomia, sabe? Para dizer assim, olha, eu faço essa escolha por isso, e não essa. E defender. Gente, o seu trabalho, a sua dissertação, a sua tese é sua. Ninguém na banca ou em qualquer lugar conhece mais cada palavrinha que está ali escrita do que você. Você sabe por que você escreveu, você sabe por que você deixou de escrever, você sabe por que você não quis aquelas e quis outras, e isso é muito importante. Tomem posse do trabalho de vocês para defender com convicção, sabe? Com amor à causa. Uma outra coisa importante, o professor Davel está aqui também, ele nem sabe disso, mas ele tem uma importância fundamental, foi a questão das escolhas epistemológicas. E aí, lá em métodos qualitativos, eu falei, não, eu vou pela fenomenologia, não tem jeito, achei, eu quero o sujeito, né? Eu quero falar do sujeito. Então, e lá fui eu ler fenomenologia. Aí fui para a Rússia, o Merleau-Ponty, Heidegger, eu falei, meu Deus, Heidegger nazista, o que é que eu vou fazer com esse homem? E fiquei até que senti a necessidade de ir para a filosofia. Eu fiz 3 disciplinas lá na pós-graduação de filosofia, uma com o professor João, fui estudar Wittgenstein e fui estudar o pragmatismo poético de professor Crisóstomo de Souza. E foi, ao final das contas, o pragmatismo poético que eu incorporei à minha tese como essa referência epistemológica do que eu estava pretendendo construir. Volto a dizer que essa costura entre todos esses autores, concepções, que não necessariamente conversavam, mas essa costura foi um aprendizado muito grande. Foi um aprendizado que vale a pena, sabe? Vale a pena a gente se arriscar e tentar fazer.
Bom, eu fiz uma espécie... Existem algumas teses, algumas dissertações que fazem o que se chama de etnografia em literatura, né? Você pega uma determinada obra e você vai fazer uma espécie de etnografia a partir daquela obra. E foi isso que eu fiz, gerou uma discussão, mas tinha alguns exemplos já lá no doutorado de antropologia do Rio de Janeiro, então deu para a gente também defender essa posição. Com relação aos desdobramentos, deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Bom, então a minha tese vai defender uma virada antropológica. As práticas cotidianas, os saberes do povo, do sujeito, como fonte legítima para fomentar, para nortear, para orientar todo o ciclo de políticas públicas, elaboração, implementação, avaliação de políticas públicas. E o resultado da minha tese é justamente isso. Não foi publicado, não tem nada publicado ainda, mas dentro do Estado, que é o meu campo, como eu disse, é o meu campo de atuação, de militância, de disputa, eu trago a tese e estou promovendo uma série de debates e algumas conquistas nesse sentido, tanto com relação aos indicadores que avaliam políticas públicas. Vejam só, o Estado só se utiliza de indicadores quantitativos, o Estado não faz avaliação qualitativa, isso é algo absurdo, para se dizer o mínimo, e nós estamos agora, a partir dessa percepção da pesquisa, montamos um questionário e vamos tentar, a partir do ano que vem, construir uma escuta junto aos usuários e usuárias do Sistema Único de Assistência Social. A gente quer começar a perceber essas práticas cotidianas antidisciplinares junto a esse público. Então, acho que o resultado mais significativo da tese é esse, é voltar e fazer uma prática, como disse o professor Genalto num outro evento que tivemos ontem, é expandir e intensificar os espaços de exercício de uma democracia sempre mais radical. Eu acho que é isso. Muito bem, Lara. Estou aqui também impactada, assim como muitos aqui escrevendo no chat, sobre a relevância do trabalho, sobre como as coisas foram feitas. Nós vamos agora ter um pequeno espaço para algum questionamento, comentários vindos da plateia, então eu gostaria que a gente tentasse se organizar, ok? Quem quiser falar, questionar algo para algum dos apresentadores, eu pediria que sinalize levantando a mão. O símbolo de levantar a mão, ele fica em 2 lugares no Zoom, ou diretamente na lista de participantes, ao lado do seu nome, existe os 3 pontinhos, levantar a mão, ou abaixo, de onde a gente vê as nossas carinhas, existe a reação, e logo abaixo, em reações, levantar a mão, ok? Começando pelo professor Genalto, como o professor Genalto é o atual coordenador do NPGA, eu ainda não vou controlar o tempo dele muito, mas as demais participações eu vou pedir que a gente tente se limitar a cerca de 2 minutos, ok? Isso que é privilégio. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma amarração, um fechamento. Não, limitem, eu vou falar muito brevemente. Eu queria expressar aqui que eu acho que é algo, é um sentimento comum, por falar em estética, é um sentimento comum, que é um sentimento de encantamento. É curioso, eu estou me colocando uma indagação que eu não gostaria de fazê-la, eu juro a vocês. A indagação sobre, mas por que há algo de tão comum nesses 3 trabalhos, para além da qualidade deles, que os tornaram trabalhos eleitos, etc. Mas o que há de tão comum? Porque me parece tão evidente o que há de comum entre esses 3 trabalhos e que, ao mesmo tempo, indica, como o Beth nos lembrou, um pouco uma característica dessa nossa instituição, desse nosso programa, né? Um tanto quanto sui generis, que investe muito na diversidade, etc. Bom, mas o que é mesmo que há de comum entre esses 3 trabalhos? Eu diria mais ou menos assim, os três trabalhos nos convidam a pensar uma outra gestão das organizações e ou instituições públicas, políticas públicas, né? Porque a gente tem aí 2 objetos nessas 3 teses, ou seja, uma outra gestão invisibilizada ao longo da história do conhecimento em gestão e que agora tenta ser visibilizada, seja ela a estética, a utilidade social ou
o cotidiano. É como se essas 3 teses estivessem experimentando esse exercício que é tão caro e que apareceu aqui no chat, em várias palavras de vocês, que é um exercício de resistência à, vamos dizer assim, à hegemonia funcionalista, né, do ponto de vista do conhecimento em gestão. E é muito valioso notar como esses 3 trabalhos, e cada um desses 3 elementos, mais uma vez, a utilidade social, a estética e o cotidiano, nos faz aprender tanto sobre as organizações e nos faz repensar nossas próprias práticas, né, de gestão. Então, que belíssimo ensinamento, né, cada um de vocês trouxeram aqui agora. São só palavras de encantamento, viu, pessoal? Tenho até umas outras indagações, mas prefiro parar por aqui e deixar aí para vocês falarem um pouco mais. Eu quero só agradecer 3 belos trabalhos, parabéns. Que orgulho, hein, do nosso NPGA. Pois enquanto... muito bem, Bianca. Na verdade, eu preciso levantar a mão para expressar minha emoção, alegria, orgulho de fazer parte desse grupo, porque, Lara, você me deixou louca aqui. Eu estava quase que enlouquecendo com as suas palavras, mas Laércio também, e aí ouvindo a fala do professor Genalto, que me parece, e eu vou tentar ser muito breve, a gente está vivendo um momento fundamental para a ciência e para a academia, porque é um momento de reavaliação da nossa posição na sociedade, não é? Enquanto muitas vezes a ciência e a academia querem se colocar como faróis, nós esquecemos de olhar para quem nós servimos, que é para a sociedade, que é para a comunidade. Não é à toa que as pessoas ainda discutem se a Terra é plana, porque por muitas vezes nos colocamos em um lugar, em um santuário, em um Olimpo, e não nos tornamos acessíveis àqueles a que de fato nós servimos. Então, eu penso que esses trabalhos que nós estamos apresentando é um convite a rever a nossa função enquanto acadêmico. E quando o Laércio ele fala que as organizações, de um modo geral, elas já tinham aquele conhecimento e ele ajudou as organizações a sistematizar aquilo, então, de fato, a prática tem o conhecimento. Quando você, Lara, lindamente convida as políticas públicas a se debruçarem sobre o que, de fato, a sociedade apresenta e é, né, das suas idiosincrasias, nós estamos reconhecendo a nossa comunidade, nós estamos reconhecendo o nosso lugar enquanto pesquisadores daquela realidade, não inventores de algo que não existe ou de uma utopia que nos cabe e que nos alimenta no nosso egoísmo. Então, eu fiquei muito encantada em perceber que nós estamos aqui defendendo uma academia acessível, uma academia que esteja presente no cotidiano, presente na comunidade e que, de fato, tenha a sua utilidade. Então, é isso. Muito obrigada e muito orgulho de vocês. Professora Beth. Agora, vocês imaginem o desafio da banca, né? Foi formada por mim, pelo professor Guilherme Arbach e pela professora Ana Sacramento. E aí, nós lemos desse trabalho, eu já tinha participado da banca da tese de Lara, né? Genaldo também assistiu, eu participei da banca, a banca ficou sem reação quando viu aquela tese fora da caixa. Fora da caixa, Lara me perguntava, ela me acha que eu sou orientadora, eu não sei como eu orientei, não sei, aí ela disse que eu sou, então eu fui, né, orientadora. E eu me isentei de dar opinião sobre o trabalho de Lara, porque eu tinha participado da banca e eu tenho um vínculo muito forte com Lara, né? Não só emocional, mas pessoal, espiritual, como vocês queiram, né? O meu vínculo com Lara é muito forte. Então, eu me abstive, mas foi muito impactante, né, para Guilherme e para Ana Sacramento, estou falando aqui em nome deles, ler esses trabalhos. É claro que cada trabalho tem a sua qualidade, como o Genaldo colocou, mas é impressionante como eles se interconectam de algum modo, né? Então, Bianca, ela apresenta a etnografia como um recurso metodológico explícito, e ela vai ali construindo e vai deixando, né? Mas todos fizeram o mesmo, né? E todos fizeram o mesmo nas suas respectivas áreas de atuação e trazendo, né, aquilo, já que eu sou agora, né, vocacionada para resgatar o pensamento de Guerreiro Ramos, então é a praxis, né? Ou seja, é a teoria ali impregnada pela empiria e sem dissociar-se em nenhum momento, né? Eu acho que é essa relação que está aí nesses trabalhos, né? E fico assim muito feliz que o corpo docente do NPGA e que o
o coletivo do NPGA tenha possibilitado isso, porque fomos nós que co-construímos isso, né? Isso é uma co-construção, como coloca Laércio, porque, por mais que ele chame a professora Ariadne, na verdade, a Ariadne é fruto desse conjunto, desse ambiente, né? Dessa cultura do programa que fomenta isso. Claro que você tem as vozes contrárias, mas pense a liberdade, né, de escrita, a liberdade de expressão. E fica aí essa mensagem. Eu acho que tem muitos estudantes aqui, tem convidados externos também, isso é importante, mas nós temos muitos doutorandos, muitos mestrandos aqui, que já se manifestaram aí no chat. Fica de lição para vocês o quão importante é esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, a tese, a dissertação, não é um produto simplesmente burocrático, que você entrega e pega o título, ou você termina. Claro que dentro da emoção do que você está fazendo, você quer se ver livre disso aí, né? Só a Bianca que quis fazer de novo várias vezes, né? Mas deve ter alguma explicação aí, outra, né? Mas eu fico muito feliz, como a Bianca colocou, eu queria reforçar isso, né? Pelo prazer de ter tido a oportunidade de ler os 3 trabalhos. Eu acho que a gente precisa ter esse espaço aberto no NAAP, ter uma cultura que leia um trabalho do outro. Eu vi as expressões das pessoas olhando Lara, porque Lara é um show, né? Ela é assim, é ela que é assim, militante permanente. Mas eu acho que é necessário essa interlocução, eu conhecer o produto do meu colega, porque é o produto do coletivo, né? E a gente fica analisando ali, né, Genaldo, os impactos do NPGA. Claro que botar num relatório os impactos é desafiador, mas é mais difícil você ver o impacto, né? Ou seja, dialogando com o que está produzindo, né? Então, parabéns a todos nós aqui. Eu acho que todos Apreciar nós o impacto esteticamente. Então, aí vai de Bianca, né? Obrigada, Beth, professor Davel. Só compartilhar rapidamente, para não monopolizar a palavra, uma provocação assim que veio do conjunto da obra, e também Genaldo, agora nesse fim com Bianca também. Eu fiquei pensando assim, a questão da funcionalidade, sabe? Ou do paradigma funcional, e até que ponto, na verdade, a gente entrou ao longo dessas décadas numa grande falácia, porque, na verdade, assim, as teorias administrativas ditas funcionais não são nada funcionais, elas são antifuncionais. E eu vi assim, e eu sei porque, enfim, a busca de Bianca é de criar teorias coerentes, adequadas à realidade dessas organizações, e que as teorias ditas funcionais da administração não eram funcionais, porque elas não ajudavam a dar funcionalidade, pelo contrário, só prejudicavam a gestão e o andamento dessas organizações, né? E talvez seja um pouco também o que eu entrevi aí nos outros trabalhos, né? A busca de dar coerência a práticas que essa teoria generalista e que se assentou ao longo do tempo nessa etiqueta de funcionais, né? Que já dá essa... Se a gente for pegar a palavra em si, né? Funcional, tem essa coisa, né, de dar funcionalidade, ajudar, né, a coisa a acontecer. E, na verdade, isso parece que foi uma grande falácia ao longo da história das teorias administrativas, porque, na verdade, assim, pode ter dado funcionalidade para aquelas organizações que geraram, quer dizer, uma teoria funcional que foi criada numa Ford da vida, uma montadora. Certamente ela era funcional naquela montadora, né? Mas quando houve a generalização, que talvez a gente tenha aí tentado colocar aquilo funcional para todo mundo, que na verdade não é funcional mesmo, né? Eu acho que um pouco é a prova que a gente está vendo, né, de que a gente está se pegando em contradições, e que eu acho que é bacana, né? Pelo menos para mim é bacana fazer essas apurações, porque ajudam, acho que a gente no caminho a separar as coisas e até rever os termos, né, que a gente vai usando ao longo do caminho, né? Porque a busca é funcional de Bianca, né? Dar funcionalidade à gestão, mas, na verdade, as teorias ditas funcionais da administração não são nada funcionais. Então, a gente é pego aí nas contradições internas nossas, mas é muito bacana, é muito estimulante. Obrigada, Davel. Professora Daniele?
Bom, boa noite a todas, todos. Queria dizer que é um Boa. prazer imenso estar aqui. Adorei conhecer os teus trabalhos. Eu queria dizer que eu me senti muito perto, né, do NPGA. Foi muito bom conhecer isso. E queria parabenizar pela iniciativa e estimular que isso seja feito continuamente. Eu acho que deveria ser uma prática assim, não só os melhores trabalhos do ano, mas talvez a cada semestre, por exemplo, 2 vezes no ano, ter um momento assim. A gente no Brasil tem um modelo de defesa de tese, né, que a tese é aquele momento tenso. Quando eu estudei um doutorado na Bélgica, lá a defesa mesmo ela funciona internamente, só a banca e o doutorando. Quando vai para a defesa pública, já está aprovado, já está tudo resolvido, é só celebrativo. Nesse momento tem comida, tem bebida, tem celebração, tem homenagem para o estudante, é uma festa, é bonito, é muito celebrativo. Aqui a gente vai para a defesa pública, leva o pai e a mãe, fica com medo, né, de tomar porrada em público. Então, assim, a gente fica naquela tensão. E, às vezes, não tem um momento realmente mais celebrativo depois de você apresentar o trabalho sem aquela tensão do que vem ainda da banca. Então, assim, achei hoje aqui um momento mais, assim, mais leve, né? Com outro olhar. Então, que isso seja uma prática mesmo para a gente, né? Que a gente possa olhar também para o nosso objeto de pesquisa, sentir prazer por todo esse trabalho, né? Por 4 anos de dedicação, e pelas coisas tão bonitas, né? Que vocês fizeram. Fiquei com vontade de ler os 3 trabalhos, queria parabenizar vocês, né? Foram incríveis para os 3. Não vou entrar aqui em detalhes para não me alongar, mas parabéns. Obrigada, Daniele. Bem, creio que estamos encaminhando para o final desse nosso evento. Eu tinha aqui tomado algumas notas para tentar sistematizar também algumas aproximações que vi, mas creio que as palavras trazidas antes de mim o fazem com muito melhor propriedade, mas eu queria destacar talvez algo que eu chamaria de paixão, e que eu vi escrito aí, creio que por Simone, como entrega. Uma coisa que me impressionou muito nos 3 trabalhos foi esse envolvimento dos pesquisadores com aquilo que estavam fazendo. Então, eu não vi em nenhum dos 3 trabalhos uma pesquisa pro forma, uma pesquisa para cumprir aquilo que estava sendo estabelecido por alguém, como aquilo que deveria estar sendo feito de alguma maneira X ou Y. Então, eu vi nos 3 essa necessidade de envolvimento com o campo, o objeto, o lago, não é? Então, isso me encantou profundamente. E creio que um segundo aspecto que, para mim, me pareceu também fundamental foi a necessidade dos 3, a sua maneira de externalizar, de botar para fora isso, né? O que é que estava sendo pesquisado, produzido, compreendido, o que estava resultando. Bianca dentro dos projetos dela, dos processos e nos artigos, Laércio e Lara levando isso para dentro daquilo que ela faz. Então, Lara, ainda não saiu a publicação, mas ela virá, quem sabe até com o que está sendo feito com esse material agora na prática. Pode sair um autoetnográfico lindo, inclusive, aí nesse processo, eventualmente para você conversar com seu orientador e co-orientador aqui presente. Professor Genalto, gostaria de encerrar esse evento? Não, eu só vou dizer uma palavrinha rápida, vou pedir para outra pessoa encerrar. Por exemplo, Beth Matos, vou pedir para você encerrar. Mas a palavrinha é assim, eu gostei das observações que todos vocês fizeram. Aí um comentário rápido sobre a de Eduardo, eu acho que foi muito oportuna a observação que você fez, Eduardo, porque os maus usos que são feitos da ideia de funcionalidade, de fato. Mas eu acho que reside aí uma espécie de charada. Se a gente trocar a palavra funcionalidade pela palavra política, tudo fica mais claro. E aí eu acho que o pessoal que pesquisa administração política tem razão. Porque, a rigor, o que fazemos em gestão é algo que tem propósito e fundamento político, ou seja, se orienta para um dado lugar, ou vai para alguma direção, mas é a política no sentido mais amplo do termo e profundo, né? Então, se a gente diz que o que a gente faz é eminentemente político, fica mais claro entender as direções e propósitos
da gestão. Isso está muito forte em cada um dos 3 trabalhos, né? Então, assim, é muito encantador, né? Digamos assim. Que noite, hein, pessoal? Com muito gosto, muito obrigado. E como, André? Pois não? Eu posso falar só uma coisinha? Sim, Primeiro, Lara. assim, agradecer muito as palavras. E tem um detalhe que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte: para o pessoal que ainda está aí na dissertação, na tese, acho que o processo, ele por vezes é muito solitário, né? Há uma solidão muito grande. Para falar de novo em termos psicanalíticos, é o encontro com o real, né? Com o real das nossas impossibilidades. E isso é muito sofrido. Sabe Zé Ramalho? Eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre um chão de giz. Há tantos devaneios a me torturar. E é um rito de passagem, né? São 2 anos, são 4 anos que são um rito de passagem, como em tantas sociedades, em tantas comunidades existem esses ritos. Eu tenho certeza que cada um aqui que for parar para contar a sua experiência pessoal, não teórica, enfim, empírica, vai contar um tempo de resiliência muito grande, um tempo de resistência, um tempo de teimosia muito grande. Não é fácil, dói. Muitas coisas acontecem na vida da gente, algumas trágicas, dramáticas, outras eufóricas, mas que também tiram a atenção. Então, assim, é uma palavra para os que estão nesse caminho. Muito fôlego para vocês, muito fôlego, muito sopro de vida para vocês, porque chega no final, viu? Chega e é muito bom. Ginaldo, como é que eu vou encerrar? Lara já encerrou. Beth, você é brilhante, todas vocês, mulheres desse grupo, enfim. Laércio quer falar. Isso. Eu só queria também, para registrar o agradecimento pela oportunidade, mas aí também fazer uma referência que acabou não fazendo, né, na apresentação, mas meu projeto, ele previa nas etapas, depois que eu construísse a metodologia, eu submeter à apreciação de especialistas da área, né? O parecer de especialistas da área, que é muito comum, né, em alguns tipos de trabalho. E aí o professor Theo, na banca, disse, poxa, mas seu trabalho todo vai falando da valorização dos sujeitos, da perspectiva dos beneficiários, e você, antes de ir para campo, vai submeter a especialistas da área. E aí, especialistas da área sumiu do meu projeto. É a fala de Navel. São as pessoas que estão lá no campo. Então, é aquilo que a Bia falou, né, de a gente repensar esse nosso lugar de academia, que é um lugar de aprendizados, né, e de olhar para o campo, olhar para as organizações como os maiores produtores do conhecimento. E aí eu agradeço também uma oportunidade que eu tive de participar de um curso sobre educação popular que nos ajuda muito nessa mudança de visão. Obrigado mais uma vez, gente. Eu acho que esse evento aqui, ele já está, né, como falou Daniela, se revelando uma necessidade de extrapolar a própria comunidade NPGA, falando aqui, claro, dos bem-vindos convidados, né, ao bem e vários outros aí, colegas da gente, né? Porque eu acho que esse é o sentido, como colocou Bianca, né? Esse é o sentido do fazer acadêmico, né? Ou seja, a função social da universidade, a função social, né, da produção acadêmica, e no campo da administração, que é um campo que tem que entregar, ele tem que entregar necessariamente, porque senão ele fica na abstração, né? E a beleza do que vocês todos trouxeram, né? Como é possível você dialogar com tantos campos, né? Como Lara fez, da filosofia, né? Da antropologia, de todos os campos, né? E mesmo assim você não sai do campo da administração, né? Dessa importância, né? Do que a gente está coproduzindo. Vamos dizer que a gente coproduz, né? Porque o aluno e os doutorandos, eles são mais autônomos, né, no processo da produção acadêmica do que o mestrando, digamos assim. Esse é o sentido do doutorado. Então, eu queria agradecer, né, a esse momento aqui que o NAP nos proporcionou, liderado por Andréa, que outros eventos venham, né, e que a gente possa, né, liderado aí também pelo NAP, não só porque nós três somos assim um trio bastante, né,
assoberbado de trabalho. Tem dias que eu me sinto, quando eu não respondo o Zap, eu já estou 2 horas que eu fico sem responder o Zap, né? O Eleaz, nossa, eu já fico me sentindo culpada. Então, eu acho que a gente precisa que vocês se apropriem desse espaço. Eu acho que tanto Bianca quanto Laércio quanto Lara, eles foram, à medida que o evento foi acontecendo, foram ficando mais à vontade e mais entusiasmados com a reflexão e com a difusão do seu fazer, né, do seu produto, né, da sua produção. E essa socialização, ela extrapola um artigo. É muito diferente você ver o autor relatar com emoção como é que ele co-construiu aquilo, né? É diferente de você ver uma publicação, de você ver um livro, ainda que todos esses meios sejam importantes. Não é diferente dela, ou seja, é você ver o autor ali entusiasmado. E aí, como disse Daniela, de uma forma muito sábia, é um outro momento, não é uma defesa, é uma socialização, né? É uma confraternização daquilo que foi produzido. Então, é assim que eu vejo esse momento. Boa noite, agradeço a todos, né, e a meus colegas, e até o próximo encontro. Uma ótima noite a todos, gente. Muito obrigada a todos e todas. Boa noite, gente. Muito Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Grande honra, grande alegria. Tchau, obrigado. Tchau. Boa noite. Fiquem Até a todos próxima. bem. Bia, quero ler, hein? Prazer, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.